Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a audição do Dr. Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, na qualidade de chefe de gabinete do ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de dar a palavra ao primeiro grupo, o Dr. Tiago não vai fazer qualquer intervenção, portanto vamos iniciar imediatamente com as perguntas. Antes de dar a palavra, quero informar o Dr. Tiago Jorge Carvalho Gonçalves que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Dito isto, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Marisa Matias. Tem a palavra, pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder-lhe diretamente. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Dr. Tiago Gonçalves, bem-vindo a esta comissão de inquérito. Iniciou funções como chefe de gabinete de Lacerda Salles no dia 29 de outubro de 2019, correto? Antes de mais, senhora deputada, permita-me cumprimentar em nome da senhora deputada, do senhor Presidente, todos os senhores deputados desta Comissão Parlamentar de Inquérito e dizer que estou aqui no sentido de contribuir para aquilo que é o apuramento dos factos dentro daquilo que é o conhecimento que tenho dos mesmos. E queria só dizer à senhora deputada que a memória que tenho é que a tomada de posse do 19º Governo Constitucional, se não me falha a memória, foi no dia 26 de outubro e que o meu início, portanto, um sábado, e que o início de funções terá sido na segunda-feira, dia 28. Obrigada. E até quando é que permaneceu nessas funções? Senhora deputada, permaneci nessas funções até ao dia 9 de março de 2021, data em que assumi depois outras funções no organismo central do Ministério da Saúde. Muito obrigada. E pode esclarecer-nos, de forma breve, naturalmente, quais são as funções de um chefe de gabinete, ou seja, que tipo de funções é que tinha, se os contactos institucionais do Sr. Secretário de Estado passavam por si, se tratava de agendamentos de reuniões, se participava nessas reuniões? Senhora deputada, as funções de chefe de gabinete passam muito pela coordenação geral do gabinete, encaminhamento do expediente corrente, seja internamente para os assessores, seja para a decisão do membro do Governo ou então para os serviços. Relativamente ao agendamento de reuniões, fazia parte das minhas funções proceder ao agendamento de receber pedidos de agendamento de reuniões, dar-lhes tratamento no sentido de perceber se eles seriam ou não de agendar, tratar da tramitação subsequente de transmitir aos peticionários requerentes esse agendamento e também fazia isso eu, como faziam outras pessoas do gabinete, nomeadamente assessores, chefe de gabinete em substituição, o próprio membro do Governo, uma vez e o secretariado, naturalmente, uma vez que essa tarefa não me estava acometida a mim exclusivamente. Muito obrigada. Então, indo diretamente ao tema desta comissão de inquérito e tendo em conta o que referiu de ter papel no agendamento de reuniões, pergunto-lhe diretamente se o Dr. Nuno Rebelo de Sousa procurou marcar alguma reunião ou encontro com o Sr. Secretário de Estado da Saúde por meios oficiais. Confirmo que o Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa procurou marcar uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. António Lacerda Salles, contactou-me nesse sentido. Devo dar nota à Sra. Deputada que eu não tinha qualquer tipo de conhecimento ou contacto prévio com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, portanto também não lhe consigo transmitir como é que foi a chegada deste até à minha pessoa e como tal, uma vez tendo recebido esse pedido, que creio que foi no âmbito das funções que desempenhava
da Câmara de Comércio Portuguesa de São Paulo, creio que é este o nome que tinha essa instituição, solicitei ao Sr. Secretário de Estado que avaliasse da pertinência ou não de o receber. Foi-me transmitido nesse sentido que sim, e eu retornei o contacto no sentido de transmitir data e hora para a realização da reunião, tendo em conta aquilo que era a prática habitual e de acordo com a disponibilidade da agenda do membro do Governo. Eu creio que este contexto todo de reunião tinha a ver com aquele período que estava a decorrer de um evento como a Web Summit em Portugal e que havia uma delegação estrangeira que vinha nesse sentido, Sr. Deputado. Muito obrigada, Dr. Tiago. Então, do que diz, não sabe como é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa teve acesso ao seu contacto, confirma, não é? Nem sabe então quem deu ou sugeriu que falasse consigo, também não tem conhecimento. Também não tenho conhecimento de ambas as coisas, Sr. Deputado. Muito obrigada. E quantas vezes é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa solicitou reuniões ou encontros? E não só quantas vezes, mas com que intuito é que solicitou essas reuniões, qual era o assunto, se nos puder esclarecer? Sra. Deputada, o número de vezes em que solicitou reuniões, eu só tenho conhecimento de um. Foi o que foi tramitado juntamente da minha pessoa. Se depois houve outras reuniões ou foram agendadas diretamente entre o membro do Governo e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, eu não consigo dar-lhe essa informação porque não disponho dela. O que sei é que todas as reuniões faziam parte de uma agenda do gabinete que era acessível a todas as pessoas que trabalhavam naquele gabinete. Relativamente ao tema da reunião, como lhe disse há pouco, estava enquadrado naquilo que foi a memória com que fiquei da delegação que vinha no âmbito da Web Summit e que vinha um conjunto de entidades, corporações, não sei outro nome que lhe possa chamar, e que deu lugar a uma reunião no dia 7 de novembro. Não lhe consigo precisar nem a hora, nem o momento do dia em que ela teve lugar. Isso é difícil para mim ter esse grau de informação. E nessa reunião foi tratado, e eu estive presente nessa reunião, como estiveram presentes o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o Sr. Secretário de Estado, e duas pessoas que eu creio que faziam parte dessa delegação da hospitalização privada brasileira e que o propósito essencial da reunião foi tratar sobre a mobilidade e intercâmbio de profissionais de saúde. Creio que no fim da reunião foi indicado que o melhor fórum para dar sequência a esse tipo de diligências seria um contacto com a hospitalização privada portuguesa, com a Associação da Hospitalização Privada Portuguesa. Muito obrigada. Mas posso só clarificar, peço desculpa, esteve presente nessa reunião ou não? Estive, senhora. Sim, desculpe deputada. lá, fui eu que, por isso é que pedi para clarificar. E pode-nos dizer quem mais esteve presente, para além das pessoas que já referiu? Portanto, estava o Sr. Secretário de Estado, estava eu a acompanhar essa reunião, atendendo a dois considerandos em concreto. A minha segunda área de formação é Relações Internacionais e, portanto, eu estava lá, muito provavelmente por causa desse motivo, uma vez que num gabinete, como os senhores ex-governantes que estão aqui presentes sabem, há uma distribuição de tarefas entre as pessoas em função das suas áreas de especialidade e, portanto, creio que foi esse o motivo que me fez estar ali presente. Estavam também presentes duas pessoas que vinham dessa associação brasileira. Eu não consigo dizer os nomes, francamente não tenho essa memória,
e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que também estava na reunião. Muito obrigada. Mais especificamente em relação à reunião, e o assunto já nos falou sobre esse assunto, queria perguntar-lhe diretamente se tem memória, se nessa reunião foi colocada ou não a questão das 2 crianças luso-brasileiras e se foi ou não dito explicitamente ao Sr. Secretário de Estado que estas crianças buscavam consulta ou tratamento em Portugal. Não, nessa reunião esse assunto não foi abordado, da memória que eu tenho da reunião, até inclusivamente face àquilo que era o âmbito dos trabalhos. Obrigada. Na sequência dessa reunião foi-lhe pedido que fizesse mais algum contacto com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Não, Sra. Deputada. E com o Hospital de Santa Maria? Também não, Sra. Deputada. Não lhe foi dada nenhuma instrução sobre esse assunto na sequência desta reunião? Não, Sra. Deputada. Muito obrigada. Num outro tema, gostaria de lhe perguntar-lhe se o nome Mário Pinto lhe diz alguma coisa. Sra. Deputada, diz-me, tenho memória, Dr. Mário Pinto, ter tido contactos com o Sr. Secretário de Estado no Ministério da Saúde. Eu não presenciei esses contactos. Geralmente é uma coisa habitual nos gabinetes ministeriais. Eventualmente acontece algo de última hora e nós somos chamados a entrar num gabinete e percebemos quem se encontra em reunião, não fazendo parte dela, e tenho essa memória de ter encontrado o Dr. Mário Pinto nessa sede. Não sei qual era o teor das conversas que houve. Aquilo que sei também sobre isso é que penso que existia uma relação anterior de conhecimento ou amizade entre o Dr. Mário Pinto e o Sr. Secretário de Estado. Não tenho nota nenhuma sobre o conteúdo dessas conversas. Obrigada. Não tem então ideia de que reuniões, que temas foram tratados entre Mário Pinto e o Sr. Secretário de Estado? Não, Sra. Deputada. Uma única memória que me liga a esse caso do Dr. Mário Pinto estar lá é que eu creio que no início das funções o Sr. Secretário de Estado teve uma deslocação a uma terra que tinha familiaridade com o Dr. Mário Pinto e não me recordo mais do que isto. Obrigada. E não consegue também estabelecer nenhuma relação entre Mário Pinto e a reunião de 7 de novembro, que falou inicialmente? Não consigo estabelecer nenhuma relação, Sra. Deputada. Muito obrigada. Só uma outra, mudando de assunto novamente, só lhe queria colocar mais algumas questões. Deduzo que conheça a Carla Silva. A Carla Silva conheço, sim, Sra. Deputada, conheço. Porque já tivemos várias referências à Sra. Carla Silva nesta comissão. Gostaria de perguntar-lhe se conhece, se nos pode fazer ou se tem alguma avaliação dela enquanto profissional. Conheço a minha colega e secretária pessoal do gabinete de Carla Silva. Trabalhei com ela até ter cessado de funções e posteriormente, como fiz parte no organismo central do Ministério da Saúde e ela tendo continuado a exercer funções em gabinetes ministeriais, continuei a ter algum tipo de contacto com ela, quando me dirigi a alguma reunião ao Ministério da Saúde, costuma ser hábito do secretariado receber as pessoas, portanto esse contacto continuou a existir. Tenho dela nada a apontar do ponto de vista profissional, nem de competência, nem de lealdade. Obrigada. E, portanto, acredita que a Sra. Carla Silva, enquanto secretária pessoal de um secretário de Estado, possa ter autonomia para marcar consultas de livre iniciativa? Eu considero que uma secretária pessoal não tem autonomia para fazer esse tipo de agendamento de consultas.
apenas mediante uma instrução superior. Muito bem. E no caso disso ter acontecido, que não sabemos, acha daquele que tem conhecimento que seria possível qualquer hospital do Serviço Nacional de Saúde marcar uma consulta nestes termos, ou seja, a partir da indicação da secretária pessoal do Sr. Secretário de Estado? Não tenho conhecimento de uma situação semelhante, Sra. Deputada. Não lhe consigo nem garantir que sim ou que não. Muito bem, e para concluir este tema, de acordo com o seu conhecimento, quem é que acha que pode ter autorização, ou seja, capacidade para poder dar uma orientação neste sentido? Sra. Deputada, eu penso que aqui estão presentes ex-governantes nesta sala. Não existe, do ponto de vista formal, um serviço chamado Secretaria de Estado. Existe um membro do Governo que tem um gabinete de apoio que coadjuva e que apoia no exercício das suas funções. Nesse contexto, só vejo uma pessoa com responsabilidade para o fazer, que é o membro do Governo. Muito obrigada. Eu termino só voltando à primeira parte da nossa interação. O Dr. Tiago já referiu que não se falou do caso das gêmeas na reunião de dia 7 de novembro de 2019. No entanto, o Dr. Lacerda Salles confirmou numa entrevista que tomou conhecimento do caso das gêmeas numa reunião com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Só quero mesmo confirmar, não foi nessa reunião dia 7? Não, Sra. Deputada. Pode ter a minha garantia de que estava presente nessa reunião e que esse assunto não foi tratado. Portanto, terá sido noutra reunião qualquer ou em outras reuniões que possam ter existido? Ou outro contacto. Ou outro contacto. Muito obrigada. Não tenho mais questões. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Tiago Carvalho Gonçalves e gostaria de começar por perguntar-lhe quanto tempo de experiência tem em gabinetes governamentais na área, nomeadamente na área da saúde. Sr. Deputado, agradeço a sua pergunta. Eu estive em funções desde o dia 28 de outubro, efeitos práticos, até ao dia 9 de março de 2021. Muito bem. Já nos disse que vem da área das relações internacionais, mas todos sabemos que as pessoas fazem percursos muitas vezes um pouco diferentes da sua formação de base. E, portanto, qual é a sua experiência na área da saúde? Só para dar aqui uma correção ao senhor deputado, que pode ter sido também induzido em erro pelo aquilo que foi a minha intervenção há pouco, quando mencionei a minha também formação em Relações Internacionais. Ao mesmo tempo, eu sou licenciado em Direito, portanto, só para lhe deixar essa nota. A minha formação no setor da saúde não existia até àquela data, portanto, eu nunca tinha exercido funções no Ministério da Saúde, nem em gabinete ministerial do Ministério da Saúde, nem em qualquer outro serviço do Ministério da Saúde. Portanto, concluo que a sua experiência profissional na área da saúde se resume à de chefe de gabinete do ex-secretário de Estado, Lacerda Salles. Inicialmente, sim, Sr. Deputado. E depois o substituto, sim. À data do início das funções, posso dizer-lhe que, do ponto de vista pessoal, profissional e anterior, fui assessor parlamentar nesta casa, com quem ainda tenho algumas caras conhecidas, e que, no quadro da minha função jurídica, acompanhava as áreas de Direito Administrativo, Direito Constitucional e, portanto, Direito de Recursos Humanos. Eram essas as minhas áreas de atividade e contratação pública. Ora, em todo o caso, tenho que perguntar-lhe se conhece os mecanismos de formação dos preços dos medicamentos. Sr. Deputado, eu posso defender o mérito, não tenho que defender o mérito da pergunta, bem não? Ok. Era só para saber.
Não, Sr. Deputado, eu vou-lhe ser muito transparente na resposta. Só tem de ser. Não conheço, independentemente das circunstâncias, não conheço esses mecanismos, porque, Sr. Deputado, a minha área, não só de formação, como todas as áreas que depois acompanhei, não tinham conexão com essa. Portanto, posteriormente, até no Serviço Central do Ministério da Saúde, onde trabalhei, exerci áreas como recursos humanos, da saúde, investimentos, portanto, redes de referenciação e, portanto, a parte do medicamento, da formação de preço, que também era acompanhada pelo Infarmed, não foi uma área que eu debruçasse os meus interesses e estudo. Muito bem. A pergunta, ao contrário do que parece, não é nada despicienta. E eu já agora gostaria de completar com outra. Tendo em conta os conhecimentos que tem na área do direito administrativo, também na área das relações internacionais e daquilo que conhece dos instrumentos multilaterais e do que, nomeadamente, Portugal faz no âmbito da representação diplomática junto das Nações Unidas, e refiro-me, nomeadamente, à discussão da propriedade intelectual, das patentes, etc. Pergunto-lhe se a indústria, se as relações dos Estados com a indústria dos medicamentos é suficientemente transparente, clara, escrutinável, designadamente quanto à formação dos preços dos medicamentos. Sr. Deputado, eu estaria aqui, tenho alguma dificuldade em dar-lhe essa resposta, porque, como disse, não me debruço acerca dessa área de trabalho. E, portanto, também estaria a dar uma opinião que eu creio que, infelizmente, não acrescenta muito àquilo que é o meu conhecimento sobre os factos desta comissão e, portanto, não lhe consigo dar uma outra resposta. Muito obrigado, sobretudo, pela sinceridade. Mas deixe-me fazer-lhe uma última pergunta. É se acha, como jurista, ainda por cima na área também do direito administrativo, se faz sentido que um contrato entre o Estado, através do Infarmed, e um fornecedor, faz sentido, pergunto, conter uma cláusula de confidencialidade relativa ao preço do medicamento contratado? Sr. Deputado, mais uma vez eu estaria a emitir a minha opinião. E, portanto, eu não tenho estudo suficiente para perceber qual é que é, do ponto de vista da estrutura, a mecânica como são sustentados esse tipo de contratos. Estaria sempre aqui a introduzir na Comissão de Inquérito uma opinião e um conhecimento que eu não tenho. Portanto, peço desculpa não lhe conseguir dar uma resposta mais elaborada. Seguramente outras pessoas, como o Dr. Rui Santos Ivo, poderão dar uma resposta mais adequada. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu não vou amassar com mais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moás. Pode fazer diretamente as perguntas e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Tiago Gonçalves. Começava, se calhar, por lhe perguntar, até para percebermos um pouco melhor, já temos vindo a perceber como é que, no âmbito dos gabinetes em geral e do gabinete do Secretário de Estado da Saúde, à data, estas situações funcionavam, mas queria perceber se o gabinete recebia, e se tinha conhecimento e se envolvia as suas funções, se recebia pedidos diretos de cidadãos, pedidos de reunião com o Sr. Secretário de Estado, pedidos de ajuda, se esses pedidos eram recebidos diretamente no gabinete e qual é que era o tratamento que normalmente era dado a esse tipo de pedidos? Sr. Deputado,
existem múltiplas formas de comunicar com os gabinetes ministeriais. A primeira delas é o próprio e-mail geral do gabinete, que está normalmente acessível ao público em algumas, por exemplo, na página, é o que eu me lembro, na página da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, tem lá esses contactos. Por outro lado, o próprio portal do Governo tem uma caixa de contactos dirigida aos membros do Governo, gabinetes, enfim. E, portanto, aos gabinetes costumam chegar diversos pedidos, exposições, reclamações para análise e para conhecimento. O tratamento, e convém aqui abrir aqui só um pequeno parênteses sobre isso, parte do percurso em que estive naquelas funções foi num período altamente complexo da nossa vida coletiva, um período de grande crise de saúde pública e, portanto, a quantidade de comunicações era largamente ultrapassando os milhares. Lembro-me até que a determinada altura tivemos que fazer uma task force para responder a perguntas sobre casamentos em tempo de Covid e coisas deste género. Portanto, percebe qual é que é a quantidade de informação que nos chegava. Relativamente a pedidos, as posições concretas de pessoas que vinham expor junto à administração aquilo que eram as suas pretensões, aquilo que nós fazíamos e era aquilo que eu pugnava, era no sentido de os encaminhar aos serviços competentes para a análise e para o seu tratamento, que é como, utilizando aquela forma habitual para os efeitos tidos por convenientes. E, portanto, essa forma habitual, para mim, dizia-me uma coisa muito, muito clara, que não havia um comando direto relativamente àquilo que seria a atuação posterior e, por outro, respeitava a autonomia dos próprios serviços de dar depois o encaminhamento que entendessem a esses pedidos. Muitas vezes havia serviços, isto também é preciso contextualizar, a administração pública não tem recursos finitos e, portanto, o que é que acontecia muitas vezes, Sr. Deputado? Havia pedidos que eram encaminhados, dos quais nunca nenhum de nós soube o que lhes aconteceu, porque, eventualmente, no caminho foi respondido ao remetente, não dado conhecimento a quem fez encaminhar aquilo até ao serviço. Isso são ineficiências próprias deste funcionamento. Seria, a meu ver, bom que não existissem, mas dado esse contexto, era assim que acontecia. Obrigado. E o Gabinete recebia também pedidos, daquilo que se recorda, que eram encaminhados pela Presidência da República, diretamente. Queria-lhe também que, se calhar, que nos explicasse um pouco como é que esses pedidos chegavam até ao Gabinete, enfim, e qual era o tratamento que era dado. Sr. Deputado, relativamente aos pedidos que eram encaminhados pela Presidência da República, há aqui duas questões que eu gostava de lhe abordar. A primeira é que, muitas vezes, os pedidos encaminhados pela Presidência da República têm um tratamento, pelos vistos, com um determinado ofício que vai capear para o Governo, para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, e que daí é feita depois uma filtragem em função do tema e encaminhado para os gabinetes dos ministros competentes em razão da matéria. Depois, internamente, são distribuídos em função da delegação de competências que existia e da organização por áreas dentro dos próprios gabinetes. Isto era a percepção que eu tinha até muito recentemente, porque, de acordo com aquilo que veio a ser público do relatório da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, foi ali abordado que havia um circuito diferente que era dado a alguma dessas documentações, que passava por dar entrada oficial no gabinete e depois saída para a Secretaria-Geral, que por sua vez encaminhava aos organismos competentes em razão da matéria. Esse outro circuito, eu confesso que não tinha conhecimento dele,
só numa situação em que alguém está muito desperto ou testa o sistema, diria eu, é que conseguiria perceber essa nuance, porque nunca me foi sinalizada ou discutida internamente. Muito obrigado. Agora perguntava-lhe se se recorda de quando foi a primeira vez que ouviu falar do caso destas duas gêmeas. Eu tive conhecimento deste caso quando foi noticiado pela comunicação social e, portanto, nessa altura, Sr. Deputado, o que fiz foi procurar indagar, até consultando os meus elementos pessoais que eu dispunha, para perceber se tinha tido alguma intervenção nele e não encontrei qualquer evidência disso. Portanto, quando foi noticiado, estamos a falar de novembro de 2023. Sim, final do ano passado. A questão veio a público. E dos elementos não encontrou, às vezes podia não ter memória, mas encontrar alguma informação que indicasse que efetivamente tinha tido alguma intervenção. Não encontrei esse registro da pesquisa que fiz na altura e de acordo com aquilo que era a minha memória sobre todo esse assunto. Uhum. Portanto, também não se recorda de alguma vez ter tido algum contacto com a família das gêmeas, portanto, se não se recorda, não vale a pena ir. Não, sim, tá. Certo. Certo. Deixa-me só ver aqui, que algumas perguntas que eu tinha aqui para fazer já respondeu, entretanto. Uma outra questão que tem sido também levantada, já nos explicou há pouco que, portanto, as secretárias do gabinete não tinham competência para fazer marcações de consultas e que isso apenas poderia acontecer através de uma ordem direta do Secretário de Estado. Penso, pelo menos foi essa a interpretação que eu tive. Pergunto, ainda assim, se recorda de outros casos em que, até porque já foi também aqui referido em diversas circunstâncias, que houve outros casos semelhantes ao destas gêmeas, portanto, de crianças que estavam em situações com doenças raras a necessitar de medicamentos e que, portanto, havia este até pedido do próprio público de tentar-se resolver a situação. Pergunto se recorda de alguma outra situação semelhante em que isto tenha acontecido, em que o gabinete do Secretário de Estado ou o Secretário de Estado pessoalmente tenha tido alguma intervenção no sentido de tentar desbloquear algum problema que existisse, ou marcação de uma consulta, ou, enfim, a aprovação de um medicamento, alguma situação deste género. O Sr. Deputado não tenho memória disso ter acontecido. Eu sempre, no meu exercício das funções, procurei sempre corresponder com aquilo que foram as ordens que fui recebendo e sempre no pressuposto que elas me estavam a ser dadas de acordo com aquilo que era uma base regulamentar, portanto, mas não tenho memória de me ter sido a mim solicitado outro tipo de intervenções sobre este ou outro caso. No âmbito das suas funções enquanto chefe de gabinete, tinha que ser informado daquilo que todos os elementos do gabinete estivessem a fazer, ou seja, se fosse dada uma instrução a alguém do gabinete para fazer uma marcação de consulta, deveria ter sido informado? Era comum esse tipo de... Sr. Deputado, eu sou só uma pessoa num gabinete que tem para aí umas 10 pessoas, a começar pelo próprio membro do Governo. Seria inusitado que as pessoas me transmitissem, alguém me pediu, ou seja, o meu superior hierárquico pediu-me que fizesse isto, venho-lhe dar conhecimento ou até pedir-lhe autorização para fazer, não é? Seria um pouco inusitado e até constrangedor para a minha situação. Porque cada gabinete tem sempre, e mais uma vez recorrendo aos senhores membros do Governo, ex-membros do Governo que aqui estão, cada gabinete tem dinâmicas muito próprias, que são estabelecidas entre os membros do Governo e toda a equipa que o acompanha. Portanto, é essa a explicação que lhe posso dar, Sr. Deputado. Agradeço-lhe, eu sei que pode parecer caricato fazer estas perguntas, mas é importante, quer dizer,
tanto alguns deputados que nunca estiveram na posição de governantes, como para as pessoas em geral, que se perceba efetivamente as dinâmicas que existem, que são dinâmicas de trabalho, mas que são dinâmicas de trabalho num contexto muito específico, dos quais não há esse acesso a essa informação pública. Uma última pergunta sobre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Confirmou-nos efetivamente a reunião que teve lugar com o Sr. Secretário de Estado. Pergunto se em alguma outra circunstância, enquanto exerceu funções, se houve alguma outra reunião na qual tenha estado presente ou que tenha tido conhecimento ou algum outro contacto que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa tenha feito consigo ou com alguém do gabinete sobre alguma matéria que seja. Senhor Deputado, não tenho conhecimento de qualquer outra reunião ou contacto que tenha havido, também não tenho memória de ter feito qualquer contacto comigo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelos esclarecimentos que já nos deu. Tive gosto de reencontrar. Fez já alusão, é verdade, há aqui vários ex-membros de governos. Eu fui secretário de Estado e também, muitos anos antes, também já chefiei um gabinete e, portanto, percebo perfeitamente aquilo que vai dizendo da dinâmica de funcionamento do gabinete e, portanto, só tenho uma ou outra questão aqui mais para lhe colocar. Relativamente ao conhecimento que tomou sobre a situação das gêmeas brasileiras e o envolvimento que isso tinha, acho que o que disse é normal. Quando nos acontece, vamos consultar aquilo que tínhamos para ver se de facto há alguma coisa. Portanto, não tinha de memória e no que consultou também não encontrou. Eu pergunto-lhe se alguma vez estabeleceu algum paralelo entre esta situação e a reunião a que assistiu com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Senhor Deputado, agradeço a questão. Efetivamente, procurei tentar lembrar-me daquilo que tinha sido o contexto daquela reunião, mas efetivamente, olhando para aquilo que foi o tema da reunião que foi ali tratado e às pessoas que se encontravam presentes, não consigo sequer entender de maneira nenhuma que aquele fosse um momento para tratar de um assunto desta natureza. Portanto, estaria a ser pedido uma circunstância, vamos àquilo que sabemos hoje, uma circunstância especial relativamente a determinada pessoa à frente de terceiros ao assunto, à partida. Não fazia sentido fazê-lo aqui naquele quadro. Por isso não tenho memória mesmo nenhuma desse assunto ter sido ali abordado e também pela lógica não fazia sentido. Nunca ouviu então no gabinete nenhuma referência a esta situação, nem recebeu ou transmitiu nenhuma orientação sobre esta situação também? Confirmo, Sr. Deputado, nunca ouvi qualquer referência a esta situação. A própria secretária Carla Silva aqui transmitiu que não tinha falado com mais ninguém do gabinete. Não tive também nenhum conhecimento sobre essa situação e, portanto, não transmiti também nenhuma orientação nesse sentido. Nem considerava ser eu a pessoa legitimada para o fazer, se é que estamos depois a discutir esse aspecto da legitimidade. O Sr. também já nos disse que considera que uma secretária, e bem que uma secretária pessoal não tem autonomia para fazer um tipo de diligência como uma marcação de uma... Se alguém o tem, certamente não será uma secretária pessoal e, portanto, só o poderia fazer por orientação de alguém superior no gabinete, podia ser o Sr. ou o membro do Governo. Vou-lhe perguntar só para que fique registro, o Sr. nunca deu orientação a nenhum membro do secretariado para marcar nenhuma consulta médica? Não, Sr. Deputado, nunca dei nenhuma orientação a nenhum membro do secretariado ou a qualquer membro do gabinete para marcar uma consulta médica. E, portanto, por exclusão de partes, como membro do secretariado não tinha autonomia para o fazer, só poderia ter recebido essa orientação do membro do Governo? Por exclusão de partes é aquilo que conclui, Sr. Deputado. Eu como não lhe posso afirmar taxativamente que sim, porque não fiz parte dessa interação. Sim, por isso eu perguntei por exclusão de partes. Queria lhe perguntar outra coisa.
não é impossível, eu diria que é normal que aconteça, que num gabinete haja alguma circunstância em que algum membro do gabinete possa extravasar as suas competências e possa praticar algum ato que extravasa as suas competências. O que lhe pergunto, não querendo saber qual, é se isso aconteceu no gabinete que esfiou e se alguma vez aconteceu relativamente à secretária pessoal Carla Silva. Não, não tenho conhecimento de algum tipo de membro do gabinete ter extravasado as suas funções enquanto eu me encontrava nessas funções. E relativamente à secretária pessoal Carla Silva, também não tenho conhecimento dela ter alguma vez extravasado as suas funções. Sempre me pareceu, e daquilo que foi o contacto profissional que mantive com ela, sempre ser uma pessoa de diligência e de profissionalismo. Muito obrigado. Relativamente ao fluxo processual e à questão do ofício que teve origem na Presidência da República e depois chega ao Ministério da Saúde, vindo do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, o que lhe pergunto é, noutras situações, recebeu diretamente comunicações do gabinete do Primeiro-Ministro? Não, Sr. Deputado. O circuito passaria sempre por uma centralização, portanto, os ofícios que vêm do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro são dirigidos aos gabinetes dos senhores ministros, por uma questão de hierarquia, que depois, em função daquilo que é a distribuição interna, da delegação de competências, os fazem chegar a quem deles depois no dia-a-dia trata. Sim, naturalmente, mas o que eu aqui seria sempre via gabinete da Ministra, no caso, mas o que eu estranho é exatamente esse fluxo passar pela Secretaria-Geral do Ministério, porque as Secretarias-Gerais do Ministério têm funções que não são funções de processamento de informação entre os responsáveis políticos. Normalmente há um apoio que faz esse processamento para os gabinetes de ministros e de secretários de Estado. Houve outras situações, agora faço a pergunta ao contrário, houve outras situações em que o gabinete tivesse tratado de assuntos que tinham sido encaminhados pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e que viessem depois da Secretaria-Geral diretamente ou via gabinete da Sra. Ministra? Sr. Deputado, isso eu tenho essa dificuldade, dada a quantidade que eu me lembro, mas a ideia que tenho é que a partir do momento em que eram tramitados do Gabinete de Apoio para a Secretaria-Geral, seguiam o seu curso para os serviços competentes, mas não lhe posso dar certezas relativamente a isso, até porque na mecânica institucional o Gabinete de Apoio e a Secretaria-Geral estavam na dependência do Gabinete da Sra. Ministra da Saúde, como aliás deve ser o habitual em quase todos os ministérios. Só uma última pergunta. Depois do caso vir a público e além de consultar os seus registros, falou com alguém do gabinete ou com o Sr. Ex-Secretário de Estado sobre esta matéria? Com os membros do gabinete não tive qualquer contacto sobre esta matéria. Achei que devia dar o espaço e o tempo adequado para as pessoas poderem ou quererem falar comigo sobre esse tema. Relativamente ao Sr. Secretário de Estado, ele contactou-me, solicitou-me informação sobre se teria recebido alguma comunicação no gabinete vinda da Presidência da República sobre este caso destas duas crianças. Eu disse que não tinha essa memória, que não me recordava. E se tinha dado alguma orientação, no meu caso concreto, de agendar algum tipo de consulta. E eu disse-lhe que não tinha também qualquer memória disso. Muito bem, por mim estou esclarecido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Agora a palavra à deputada única representante do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também o Dr. Tiago Gonçalves. O PAN propôs a sua audição porque, na qualidade de chefe de gabinete, parece-nos que, de facto, é importante, como já aqui ficou claro, para esclarecer algumas questões que ainda persistiam, nomeadamente há um dos nós que aqui neste emaranhado de informação que já nos parece que foi solto, foi de facto ficarmos com a clarividência de que o caso das gêmeas não foi abordado na reunião de novembro, uma dúvida que persistia e que fazia entrar aqui numa contradição do Dr. Lacerda Salles com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e nesse aspecto foi importante os esclarecimentos que já nos prestou até ao presente. Relativamente ainda a esta reunião, no entanto, importava perceber aqui se, de facto, confirma as afirmações do Dr. Nuno Rebelo de Sousa que só foram tratados 2 temas, o convite à Sra. Ministra, ex-Ministra à data, Marta Temido, para estar no Brasil no Congresso Nacional dos Hospitais Privados e o agendamento também de uma reunião com o Presidente da Associação Portuguesa dos Hospitais Privados, ou se em algum momento, ainda que não fazendo alusão ao caso das gêmeas, se foram falado em ensaios clínicos ou os seguros na área da saúde. Sr. Deputado, agradeço a sua pergunta. Relativamente à primeira parte do convite, eu não tinha sequer memória dessa alusão na reunião. Eventualmente, dado o acompanhamento que eu fazia da área de recursos humanos, fixei mais a parte do intercâmbio e mobilidade de profissionais de saúde, que, como disse há pouco, pois foi sugerido que fosse tratado junto da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Relativamente a ensaios clínicos e outros, não me recordo desse assunto ter sido tratado nessa reunião. Relativamente ainda àquilo que foi o seguimento, gostaríamos de perceber o que foi dito pelo Dr. Lacerda Salles relativamente ao pedido de reunião com o Presidente da Associação Portuguesa dos Hospitais Privados, que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa disse que foi feito, e também um tema que já mencionou também, apesar de ter falado naquilo que foi esse encaminhamento sugerido, é que de facto é um pedido um tanto ao quanto bizarro, e não percebemos em que qualidade é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa se apresentou-se como lobista, por um lado, e se estes pedidos de intermediação de relações entre entidades privadas era normal, tendo em conta que da parte também da Casa Civil da Presidência da República já ficou patente que não era a primeira vez que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa fazia este tipo de pedidos e que havia até um constrangimento em função dos mesmos. Sra. Deputada, o enquadramento quando essa reunião foi agendada foi o facto de ele exercer uma função numa Câmara de Comércio de São Paulo e, portanto, no quadro, penso eu, dessa deslocação no âmbito da Web Summit, em que se fazia acompanhar com algumas delegações, pelo que é público. Portanto, não lhe consigo dizer a condição em que, ou seja, rotular como estando a fazer lobby, mas, Sra. Deputada, não foi de todo esse o entendimento que foi dado à participação. Relativamente à questão que colocou final, peço desculpa se não se importar de repetir. Relativamente à questão da intermediação, se era normal haver este tipo de pedidos por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, ou se era a primeira vez que isto acontecia, tendo em conta que temos o outro paralelo da Casa da Presidência nos dizer que havia mais do que um pedido formulado por próprio. É a memória que tenho é que era a primeira vez, portanto... E foi-lhe solicitada alguma diligência por parte do Dr. Lacerda Salles após esta reunião? Não, Sra. Deputada. E ainda relativamente a estas interações... Não querendo interromper, Sr. Deputado, eu nem sequer tinha o contacto da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e, portanto, nem sequer, ou seja, para uma diligência posterior, nem sequer tinha esse contacto. Então podemos retirar, quer do seu depoimento, quer daquilo que já mencionou, que esta foi a única interação que teve com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, não teve mais nenhum contacto, nem por mensagem, nem por e-mail, por qualquer outro meio? Sim, no que tenho de memória, sim, Sr. Deputado. Um dos outros temas que tem aqui sido incontornável tem a ver com o e-mail supostamente enviado. Já nos disse que, de facto, não tem como explicar o e-mail não ter chegado, mas gostaríamos de perceber qual é que era, de facto, o procedimento relativamente a este expediente, até porque, e agradeço-lhe também aquilo que foi o seu depoimento naquilo que diz respeito à doutora Carla Silva, pois, de facto, havia aqui uma contradição entre o depoimento do Dr. Lacerda Salles e a doutora Carla Silva, em que é importante, de facto, que fique esclarecido o que é que falhou, se existia aqui algum mecanismo de registro de fluxo de e-mails ou se de facto é como referiu que só a haver alguma interação por parte de alguém do gabinete só poderia ter sido com orientações por parte do poder político.
Sr. Deputado, tudo o que era e-mails do ponto de vista, por exemplo, imagine um dos nossos institutos públicos enviava para despacho uma informação. E se me dirigisse o e-mail para mim, para o meu e-mail institucional, aquilo que eu fazia era pedia o encaminhamento dessa comunicação ao Gabinete de Apoio para ser registado e ser colocado em circulação, tal e qual como os outros documentos. Era essa a prática que eu adotava relativamente àquilo que era a correspondência que eu recebia, e penso que essa era a prática que também era partilhada pelos 2 membros do secretariado, e quando, por exemplo, dava resposta a qualquer um desses e-mails, também enviava ao secretariado a dizer: peço que deem registro desta saída. Para concluir, e agradecendo desde já todos os esclarecimentos que nos têm prestado, existia um código de conduta que, nomeadamente, recomendava que não existissem conflitos de interesse, em particular com funções exercidas anteriormente. A doutora Carla Silva tinha exercido funções no Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, deixou aqui claro que era do conhecimento do Dr. de Lacerda Salles, algo que eu mesmo disse que não tinha conhecimento destas funções. Gostaria também de perceber se, na sua perspectiva, não só corrobora isto que foi mencionado, como se também lhe parece que, até para salvaguardar os membros do gabinete, nunca deveriam de ser colocados numa posição como esta, de terem que lidar com locais com que trabalharam anteriormente, para depois não haver esta suspeição, como aqui foi agora criada em torno da mesma. Muito obrigada. Sr. Deputado, agradeço mais uma vez a sua questão, que é pertinente. Relativamente ao recrutamento, portanto, eu quando comecei funções no dia 28, já estavam escolhidos naquele gabinete pelo menos 3 assessores, uma secretária, 2 motoristas e 2 auxiliares. A secretária Carla Silva foi entrevistada posteriormente à minha chegada em funções, bem como todos aqueles que foram recrutados posteriormente. Nessa entrevista participava sempre eu e o Sr. Secretário de Estado, e era dito pelos entrevistados qual é que era o seu percurso profissional. A Carla Silva, que eu me recordo, um dos aspectos que foi salientado e que hoje a esta distância pode parecer menos uma coisa banal, mas à época foi um aspecto que foi considerado, foi o facto de ter o domínio de inglês, uma vez que a presidência portuguesa da União Europeia iria iniciar-se no ano seguinte, e portanto havia essa competência que ela acrescentaria à equipa do secretariado. Portanto, como lhe disse, o percurso profissional foi abordado naturalmente nessa entrevista. Relativamente ao conflito de interesses, a Carla Silva desempenhava funções de secretariado junto do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, e portanto isso foi naturalmente mencionado naquela experiência curricular anterior. Aquilo que eu quero dizer é que, relativamente a conflitos de interesses, eles eram, na medida do possível, avaliados casuisticamente no quadro daquilo que é o Código do Procedimento Administrativo, que o Código de Conduta remetia para lá e que era de conhecimento de todos os membros do gabinete. Portanto, os gabinetes, até a Sra. Deputada dá-lhe também essa nota, e não me querendo aqui repetir relativamente aos anteriores governantes, são muitas vezes também constituídos por pessoas que vêm dos próprios serviços, das áreas que são tuteladas. Isso não só tem vantagem do ponto de vista do histórico e do conhecimento que conseguem aportar no dia-a-dia às matérias, e, portanto, é uma prática que é habitual. Agora, se algum dos membros do gabinete fez alguma intervenção no sentido de ter benefício próprio ou beneficiar o cônjuge ou outros, eu manifestamente creio que as pessoas estavam sempre de boa fé no desempenho das funções, e isso nunca me foi sinalizado. Posso dizer à Sra. Deputada que para quem exerce funções públicas, como é o meu caso, eu muito recentemente, numa outra função,
fui alertado para a existência de um conflito de interesses entre um membro de um júri e um candidato, e a minha instrução imediata foi passar no ar o procedimento. Portanto, só para lhe deixar essa nota. Obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Rodrigues. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou o Dr. Tiago Jorge Gonçalves, muito obrigado pela sua presença. Esperemos que da nossa parte seja suficientemente esclarecedora. E começo por lhe colocar uma questão. O senhor, durante o tempo todo que esteve no gabinete, foi considerado uma pessoa de confiança do Secretário de Estado. Aliás, o seu louvor na saída do gabinete assim indicia com um conjunto de adjetivações excelentes, portanto, zelo, dedicação, competência, por aí fora. O que significa também que o Secretário de Estado tinha plena confiança em si e, provavelmente, em muitas ocasiões, apesar de hoje nos ter falado e tentado remeter apenas e só para questões de recursos humanos, que muitas vezes assistiu a discussões políticas e a questões políticas que despassavam pelo gabinete. Sim, Sr. Deputado, naturalmente que sim. Deixo a nota de que tem que ser contextualizado esse período face àquilo que foi o meu exercício de funções. Eu acompanhei de perto as matérias de recursos humanos, da saúde e também, durante o período da pandemia, o acompanhamento daquilo que era a atividade de preparação de conselhos de ministros, de preparar reuniões. Portanto, o Sr. Deputado, não sei se tem a noção, mas os debates quinzenais implicam um grande conjunto de tratamento de informação e dados. E, portanto, têm que ser trabalhados e alguém tem que o fazer e, portanto, há esse tipo de tarefas que são intensas e necessárias. Sim, doutor, eu sei, tenho noção disso, obviamente, naturalmente, todos nós estamos aqui e por outras funções que tínhamos desempenhado sabemos bem o que é que se passa nos gabinetes e o que é necessário para responder aos deputados, aqueles chatos que fazem perguntas às vezes inconvenientes. O doutor disse-nos que só tinha tomado conhecimento desta questão das gêmeas a quando da divulgação pública. Mas não é verdade, porque o senhor foi destinatário do e-mail em novembro de 2019, e-mail que capeava um ofício do Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, onde vinha relatada a preocupação enorme que o hospital tinha com os gastos que tinham ocorrido por força das gêmeas. Naturalmente, nesse primeiro ofício que se falava, não era das gêmeas, era das pessoas sujeitas que tinham estado na situação de doença anterior, a bebê Matilde e a bebê Natália. Mas, obviamente, que a preocupação que o hospital tinha nessa altura, que era uma dimensão de 4 milhões de euros que vinham referenciadas nesses e-mails, foi seguramente depois agravada com a situação do recurso às fármacos por parte das gêmeas e, portanto, esta foi uma situação que passou pelo seu gabinete e, portanto, seguramente teve que lidar com ela. Sr. Deputado, sim ou não, doutor? Diga? Sim ou não? O doutor tem dado respostas muito longas para questões que são muito curtas. Só lhe pergunto, sim ou não? Teve ou não teve e contactou ou não contactou com esta situação? Sr. Deputado, eu gostava de lhe pedir que me fizesse chegar o ofício para eu poder ler. Os seus serviços... Não estou a dizer que é das gêmeas, estou a dizer dos gastos que o gabinete teve e depois mais tarde teve que lidar com o assunto. O ofício que vai ser entregue ao Soutor é um e-mail da secretária Carla Silva para o Soutor, que capeava o ofício 217 de 21 de 11 de 2019, em que dá conta das dificuldades que o hospital tinha para cumprir compromissos devido aos custos que tinha tido com o medicamento para as duas bebês anteriores. Naturalmente que este não fala da questão das gêmeas, mas tendo as gêmeas sido também neste exercício, naturalmente que esta questão se complicou depois mais tarde. Sr. Deputado, eu percebo a sua questão. Neste ofício, pelo que consigo ler, não se refere em momento algum a existência de 2 crianças para tratamento e gostava de lhe dizer o seguinte: este ofício existe
no dia 21 de novembro, que é dirigido pelo Conselho de Administração do Hospital à Carla Silva, com conhecimento do próprio Conselho de Administração e de mais uma outra pessoa que eu não consigo precisar. Depois, há aqui um mesmo ofício, com o mesmo teor, dirigido à Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, com conhecimento do Sr. Secretário de Estado da Saúde, também do Hospital, com o mesmo teor, sem nenhuma referência a este caso das gêmeas. Não te estou a perguntar sobre as gêmeas, doutor. Estou-lhe a perguntar. Deixe-me só terminar. Deixe-me perguntar. A pergunta é minha, se não se importa, e, portanto, espero que responda à pergunta que eu lhe faço. A pergunta é, o senhor teve ou não teve conhecimento das dificuldades que o hospital teve, por força dos gastos que tinha havido com os 2 primeiros casos, que seguramente foram depois relatados relativamente aos 2 casos subsequentes. Sr. Deputado, as questões que aqui estão refletidas neste e-mail, neste ofício, falam sobre questões financeiras que, no quadro da delegação de competências existente no Ministério da Saúde, eram tratadas no gabinete da Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Saúde. Também fala sobre a administração deste tipo de fármacos, que era uma matéria que era tratada junto do Infarmed, que também dependia da Sra. Secretária de Estado. Eu posso ter lido este e-mail, ou este ofício, mas posso tê-lo desconsiderado, atendendo que nenhuma das matérias em que ele versava eram abordadas no âmbito da delegação de competências do nosso gabinete. Apesar de estar dirigido ao seu secretário de Estado. Apesar de o ofício estar dirigido a si. Sr. Deputado, não vale a pena insistir. Não vale a pena insistir mais com esta questão, porque tenho outras questões para lhe colocar dentro do tempo e, portanto, é importante ouvi-lo relativamente a essas matérias. Nunca conheceu... O Soutor disse, num determinado momento, no relatório da IGAS, o Soutor disse que o doutor Lacerda Salles era um humanista. Eu presumo que o conhecia bem nessa dimensão. E, conhecendo bem nessa dimensão, conhecia também, seguramente, a vontade, o funcionamento que ele fazia dentro do gabinete e a forma como agia enquanto secretário de Estado. Acha que este caso, com toda a forma com que ela nos vem relatada, nomeadamente com ofícios de terceiros, um circuito que vem de outras entidades ao qual seguramente prestou atenção e merecimento, com reuniões em que também esteve presente, acha que o secretário de Estado, quando abordou esta questão, foi uma questão simples ou tinha aqui a vontade de responder e ser agradável a alguém que de alguma forma lhe proporcionasse alcançar algumas ambições políticas que ele tivesse? Sr. Deputado, eu não posso aqui nesta comissão referir-me a factos que posso não conhecer e dar a minha opinião. Não é esse o papel da testemunha, como o Sr. Deputado, que é advogado, bem sabe. Muito obrigado por saber a minha profissão, eu agradeço, não estou cá nessa condição, mas pelos vistos para si isso é relevante. Doutor, claro, a ex-ministra Marta Temido declarou aqui a semana passada, apenas a pergunta que eu próprio lhe fiz, deve ter estado atento e, portanto, deve saber o que eu lhe dizia, que, a propósito de uma entrevista que ela tinha dado, conjunta à Rádio Renascença e ao Jornal Público, que teriam sido cometidas ilegalidades, eventualmente neste caso. Admitia essa possibilidade. E que, se nesse quadro fosse, que, obviamente, alguém tinha que se passar por esse tipo de responsabilidade. Se essas ilegalidades tivessem sido cometidas pelo seu gabinete, como, aliás, já há testemunhos que terão sido, o Soutor denunciá-las-ia? Sr. Deputado, eu em consciência nunca cometi nenhuma ilegalidade. Não estou a falar de si, Soutor. Não é o Soutor que está aqui em causa, como é óbvio. E pressuponho que sempre que me foi dirigida alguma instrução ou orientação, ela estava baseada e devidamente respaldada no cumprimento das regras éticas e regulamentares. É essa o meu pressuposto. Não é pressuposto, diria eu, de uma equipa que faz parte de um gabinete estar permanentemente a sindicar a correção ou incorreção das orientações do membro do Governo, a menos que seja alguma coisa altamente flagrante. Carla Silva também aqui explicou que, no entendimento que tinha, penso eu, não estou a faltar àquilo que foi dito, que nada lhe pareceu de anormal, penso eu. Posso não estar?
Sr. Doutor, todos os testemunhos, todos os depoentes que tivemos até agora enaltecem o papel da Sra. Carla Silva, dizendo e confirmando de alguma forma que ela agindo por orientações superiores. E, portanto, todos nós queremos e estamos a acreditar, tal como o relatório da IGAS também fez, acreditando que tinha sido um comportamento correto, dada por instrução superior relativamente a esta matéria. Mas se ela o fez, tenham noção, já que teve a oportunidade de nos indicar todas as suas qualificações, incluindo aquela que lhe faz jus à licenciatura em Direito, que se tivesse uma secretária marcado uma consulta, diretamente teria havido uma ilegalidade. Se tivesse sido agido por orientação do Secretário de Estado, teria sido cometida uma ilegalidade. E, portanto, seria isto que a doutora Marta Temido estava a referir quando disse que houve ilegalidades no comportamento da Secretaria de Estado? Isso é uma opinião da doutora Marta Temido. Eu não posso agora aqui mencionar ou respaldar uma opinião que é da doutora Marta Temido, Sr. Deputado. Bom, o doutor é que sabe, a única coisa que registro é que o doutor, politicamente envolvido dentro do gabinete, conhecedor e confiante, não disse confidente, confiante do Secretário de Estado, não seja capaz de assumir que haveria aqui alguma ambição por parte do Secretário de Estado que poderia eventualmente poder vir às consequências que depois aconteceu, que levaram a que ele não fosse reconduzido na sua função num determinado momento. Mas isso é uma opinião, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais nada a perguntar. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Antes da palavra à Sra. Deputada Ana Brunhosa, peço aos Srs. Deputados que pelo menos deem alguma hipótese ao Dr. Tiago Gonçalves para conseguir fazer as suas respostas, senão torna-se por vezes difícil o diálogo aqui. A Sra. Deputada Ana Brunhosa, do Grupo Parlamentar do PS, pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado João, do CDS-PP, disse, os chefes, e obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, como já o Sr. Deputado do CDS-PP referiu, as dinâmicas dos gabinetes são muito diferentes. Eu tive 3 chefes de gabinetes, mas nenhum tinha responsabilidades políticas e muito menos interferia politicamente nos assuntos que eram tratados, mas admito que fosse essa a situação. De qualquer maneira, eu queria aqui esclarecer, porque quando o Sr. Deputado António Rodrigues falou, eu repeti, eu disse não eram as gêmeas. Esta comunicação que o Sr. Deputado António Rodrigues fala é, de facto, um ofício do Hospital Santa Maria para a Secretária de Estado Adjunta e da Saúde e refere a compra dos medicamentos das meninas Matilde e Natália. Obviamente não é inocente este ofício, porque ele foi feito no dia seguinte ao mail enviado por Carla Silva ao Hospital Santa Maria. Eu tinha aqui algumas questões, mas é mesmo para ficar registado. O chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, quando recebeu a comunicação da Casa Civil, encaminhou ao chefe de gabinete, a Sra. Ministra da Saúde, minhas perguntas muito concretas. Na altura, teve conhecimento desta comunicação do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro? Sim ou não? Sentiu necessidade? Não, Sra. Deputada, não me foi dirigido. Alguma vez foi contactado por algum elemento da Presidência da República, Sr. Doutor, alguma vez? Não, Sra. Sobre este caso, obviamente. Sobre este caso e diria mesmo sobre outro qualquer. Muito bem. Alguma vez foi contactado por alguém do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro sobre este caso? Sobre este caso, seguramente não. Sabemos então, e confirmou, que recebeu o pedido por parte de Nuno Rebelo de Sousa para uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Lacerda Salles no dia 7 de novembro. E, portanto, teve conhecimento da reunião, participou na reunião. Disse aqui que, durante a reunião, o assunto gêmeas não foi abordado. Reafirma ou confirma o que eu acabo aqui de dizer? Reafirmo, Sra. Deputada. Esteve até ao final da reunião?
Tenho ideia que sim, mas também não lhe consigo garantir. Normalmente, no fim das reuniões, nós temos um período em que encaminhamos as pessoas para o elevador, para a porta. Quem é que encaminhou as pessoas à saída? Sr. Deputado, infelizmente, dado o tempo que já decorreu, tenho muita dificuldade em conseguir confirmá-lo. Consegue garantir que não houve outra reunião Não consigo. entre o Sr. Sr. Deputado. Secretário de Estado e Nuno Rebelo de Sousa? Não consigo, Sr. Deputado. Consegue garantir que não houve outro contacto do seu conhecimento? Obviamente que estas perguntas todas são do seu, que tenha tido conhecimento, que pressupõem o seu conhecimento. Também não consigo garantir, Sr. Deputado. Sabemos que a secretária pessoal do Sr. Secretário de Estado de Lacerda Salles enviou um e-mail para uma médica do Hospital Santa Maria com dados das crianças e dos seus processos. Disse há pouco que não teve conhecimento. Não. Como chefe de gabinete, eu, pelo menos os meus, não tinham conhecimento de tudo o que eu mandava fazer. Era ao contrário, eram os chefes de gabinete que tinham que dar conhecimento daquilo que faziam e não eu do que fazia. Obviamente que é importante que os chefes de gabinete saibam, pelo menos, dos agendamentos que fazemos, para garantir que há condições. E também disse há pouco que não era o único a agendar reuniões. Confirmo, Sr. Deputado, não era o único a agendar reuniões. Como chefe de gabinete, era normal o Sr. Secretário de Estado, Lacerda Salles, tratar do assunto, agendar reuniões sem o seu conhecimento? Aconteceu muitas vezes? Aconteceu, sim. Era normal que tratasse de assuntos diretamente com outros elementos do gabinete sem lhe dar conhecimento? Sim. Também não tinha que o fazer, Também é ao não contrário, tinha que fazer, em claro. geral. Alguma vez telefonou ou contactou por outro qualquer meio alguém do Hospital de Santa Maria? Não tenho memória Outra disso. instituição hospitalar a propósito deste assunto? Também não tenho memória disso. O Hospital Santa Maria, para poder dar o medicamento, pediu autorização ao Infarmed. Mas o Infarmed teve que ter a autorização da Secretaria de Estado. E nesses documentos de informação que circularam entre o Infarmed e a Secretaria de Estado, constava, não sei se foi com a Secretaria de Estado, o Sr. Secretário de Estado Lacerda Salles, ou com a Sra. Secretária de Estado Jamila Madeira. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: o Infarmed teve que ter a autorização da tutela para iniciar o processo de negociação com a empresa. Esse processo, nomeadamente dando conhecimento de informação que estava na plataforma do Infarmed. Alguma vez teve contacto com esse pedido e com esses elementos? Não, Sra. Deputada. Uma vez que esse assunto era tramitado noutro gabinete, eu não tinha qualquer... Quando diz noutro gabinete, era no gabinete da Sra. Secretária de Estado Jamila Madeira? Não lhe consigo sequer precisar essa questão por um motivo, Sra. Deputada. Eu creio que não consigo agora aqui dizer a data, porque não conheço também a data do pedido do Infarmed e, portanto, não sei quem é que era o titular que, à época, tinha a delegação de competências do Infarmed. Ou seja, aquilo que lhe posso dizer é que esse pedido, se chegou a esse gabinete, foi a um gabinete que tinha o Infarmed. E isso não estava na delegação de competências do gabinete onde eu exercia funções. Portanto, eu posso concluir da sua intervenção que o Infarmed teve que ter autorização da tutela, porque isso também confirmamos com o Sr. Presidente do Infarmed, teve que ter autorização e, portanto, remeteu o processo das meninas. Não leu esse processo, não teve conhecimento desse processo, pergunto. Não li, nem tive conhecimento desse processo, nem conhecia essa tramitação sequer. Não tenho, agradeço a sua disponibilidade e não tenho mais questões a fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado André Ventura tem a palavra, pode inquirir diretamente o depoente e eu responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos membros da Comissão, o Dr. Tiago Gonçalves também, pela presença nesta Comissão. Sr. Presidente, eu gostava de fazer uma primeira questão ao Dr. Tiago Gonçalves.
que é mais, no fundo, para reiterar algo que eu penso que ele já aqui sublinhou. E depois dessa resposta, eu gostaria que passasse um áudio nesta comissão e gostava de pedir se esse áudio podia passar para todos ouvirmos e para o próprio Dr. Tiago Gonçalves poder ouvir também. Portanto, eu vou pedir que entreguem aos serviços aqui da comissão, penso que já foi entregue este áudio, que peço que depois seja passado aqui na comissão, e gostava de o questionar outra vez sobre isto. Qual foi a primeira vez, digamos, da sua vida, em que teve conhecimento deste caso? Ou seja, a primeira vez em que, do ponto de vista do seu conhecimento, soube que 2 gêmeas luso-brasileiras tinham tido acesso a um tratamento no sistema de saúde português, nestas condições. Qual foi a primeira vez de todas em que isso aconteceu? Sr. Deputado, o que eu tenho de memória foi que tive conhecimento pela comunicação social. Está-se a referir, se não me engano eu, a novembro de 2023, quando a TVI e a CNN passaram uma reportagem sobre isto, é isso? Sim. Naquela noite? Sim. Muito bem. Eu gostava então de passar, Sr. Presidente, se fosse possível, este áudio para ouvir. Sr. Deputado, antes de passar o áudio, quero só informar todos os restantes grupos parlamentares que o áudio refere-se a uma audição que já aconteceu aqui durante as audições anteriores. Eu não fiz nada que o Sr. Secretário de Estado da Saúde não soubesse, ou que não me tivesse pedido. E por isso mesmo, não tendo colocado em cópia no e-mail enviado ao Hospital de Santa Maria para marcar a consulta, a antiga secretária Carla Silva assegura que o Secretário de Estado estava a par de tudo. Por norma, em qualquer contacto para as instituições, não se coloca ou não se colocava o Secretário de Estado, por regra, em CC, porque os contactos eram feitos ou pelo secretariado, ou pelo chefe do gabinete, ou pelo gabinete de apoio, portanto acabei por não colocar. Mas isso não anula o facto do Sr. Secretário de Estado ter conhecimento, porque nós, a equipa de secretariado, não fazia nada sem que o chefe do gabinete ou o Secretário de Estado tivesse conhecimento. É isso. Eu gostava de lhe dar a oportunidade... Só um momento, Sr. Deputado. Desculpe lá, eu estou a fazer uma inquirição. Não pode interromper uma inquirição no meio de uma comissão de inquérito. Desculpe lá, não pode interpelar. Mas não pode, eu estou a inquirir a testemunha, eu estou a inquirir depoente ainda. Tenho que esperar pelo fim da inquirição, se não se importar. Senhora, é que espero pelo fim. As regras são assim, desculpe lá. Tem que haver regras aqui, senão isto torna-se o faroeste, não é? E portanto, no fim pode fazer as interpelações. No fim pode fazer as interpelações que... Senhores deputados, por favor, peço, por favor. Agora, não me vai interromper a meio, senão... eu gostava de lhe perguntar se quer reconsiderar a resposta que nos deu, depois do que aqui ouvimos, uma vez que eu gostava de lhe ler, para que ainda fique mais claro. Não anula o facto do Sr. Secretário de Estado ter conhecimento, porque nós, a equipa de secretariado, não fazíamos nada sem que o chefe de gabinete ou o próprio Secretário de Estado tivessem conhecimento. Ou, Sr. Deputado, a Sra. Secretária disse o Secretário de Estado ou o chefe do gabinete. E posso dizer-lhe também que na mesma audição a doutora Carla Silva disse que sobre este caso não falou com mais ninguém. Não estou a perguntar se falou com mais ninguém. É que aqui o que diz não é que falou com ninguém. Aqui o que diz é que... Nós, a equipa de secretariado, não fazíamos nada sem que o chefe de gabinete soubesse, ou o próprio secretário de Estado. Portanto, o que me está a dizer é que, neste caso, o Sr. chefe de gabinete ficou de fora deste procedimento. E qual terá sido a razão disso? Sr. Deputado, não lhe consigo Mas dar era uma comum razão ficar para fora isso. dos procedimentos, deste tipo de procedimento? Sr. Deputado, a dinâmica do gabinete, como aquilo que expliquei há pouco, é uma dinâmica de trabalho que é fundamentalmente dirigida e comandada pelo membro do Governo. Se o Sr. Secretário de Estado pediu isso à Sra. Secretária e ela lhe deu esse reporte, não fazia sentido ela dar-me a mim conhecimento de uma instrução que podia ter recebido no seu superior hierárquico. Eu vou dizer ali aquilo que a Sra. Deputada Ana Brunhosa disse, que é normal que as pessoas a quem pede lhe deem conhecimento a quem pediu. Portanto, só para compreendermos isto bem. Algures de forma que o seu chefe, que o Dr. Tiago Gonçalves não sabe como, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa chegou ao contacto do Dr. Lacerda Salles. Depois, o Dr. Lacerda Salles decidiu marcar uma consulta num hospital. Mas não o fez ele, mandou fazer a sua secretária. Porém, não envolveu o seu chefe de gabinete.
decidiu envolver a sua secretária. A sua secretária, por sua vez, decidiu não envolver também o chefe de gabinete, mas reportar diretamente ao secretário de Estado. Portanto, isto é o que está a dizer que pode ter acontecido. Exatamente, Sr. Deputado. Muito bem. O que significa que em todos os casos que era o secretário de Estado a pedir diretamente à secretária, ela não lhe reportava. É isso? Pode garantir-nos isso? Ou seja, o que eu lhe perguntar, não vamos encontrar um caso em que o secretário de Estado tenha pedido diretamente à secretária, mas ela o tenha colocado depois em CC a explicar o assunto. Sr. Deputado, não consigo dar essa garantia na medida em que estamos a uma margem de tempo tão grande depois de ter cessado funções, eu não lhe consigo garantir. Agora, aquilo que eu sei relativamente a esta situação em concreto, e que foi aqui afirmado também pela própria, é que ela não me deu conhecimento, não é? O que é estranho. Nos documentos do Infarmed que nós temos, e que são confidenciais, porque eu não o posso mostrar, mas este documento até já foi utilizado noutra audição, é o próprio Infarmed que diz que a primeira consulta foi efetuada com o pai em dezembro e foi solicitada pelo Secretário de Estado da Saúde. Este procedimento, que agora nós temos a informação de que foi feito pelo Secretário de Estado da Saúde, em nenhum momento de organização, de promoção ou de contacto passou por si. Em nenhum momento. Nem o contacto com o Nuno Rebelo de Sousa, nem a marcação da consulta, nem o contacto com o hospital, nem o contacto eventual com terceiros que nós sabemos que estiveram envolvidos nisto, como por exemplo do Infarmed. O que nos está a dizer é que o chefe de gabinete teve zero intervenção nisto. Sr. Deputado, daquilo que eu me recordo e daquilo que foram as declarações da doutora Carla Silva, não. E isto era normal acontecer assim? Ou seja, um procedimento todo com uma série... Repare, nós estamos a falar se estivéssemos a falar de um telefonema, nós podíamos compreender, olha, ligue lá para o hospital e marque uma consulta. Isto é errado, viola, como sabemos hoje, uma série de portarias e de regras de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, mas, enfim, podia ter acontecido. Agora, aqui nós sabemos que houve uma série de outras coisas. Como disse, aliás, o próprio Partido Socialista, era preciso a autorização da tutela no caso do Infarmed, sabemos que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa esteve envolvido, e eu só estranho, mas eu não estou a dizer que está-nos a mentir, e portanto, se for essa a resposta, é a resposta que tem para dar, que num procedimento tão complexo e com tantas variáveis em termos humanos, que o chefe de gabinete nunca tenha sido envolvido em nenhum caso, porque podia ao menos lembrar-se assim, bom, eu não falei com o A, mas falei com o B, ou lembro-me de ter tido conhecimento. Ou seja, o que eu no fundo estou a perguntar é isto. Num caso tão gritante como este, a senhora secretária nunca, em conversa consigo, mesmo informal, lhe disse, epá, isto é estranho, eu liguei para o hospital para marcar uma consulta de uma gêmea, e nunca lhe falou sobre isso? Não, que tenha memória não, Sr. Deputado. Alguma outra vez se recorda de ter acontecido um procedimento deste tipo e desta natureza? Não estou a dizer especificamente clínico, mas deste tipo, com esta extensão, em que também não tenha estado envolvido, não tenha estado fora? É provável que tenha acontecido, Sr. Deputado, na medida em que há uma dinâmica nos gabinetes, um conjunto intenso de trabalho. Eu nem sempre estou até no próprio gabinete, posso estar ausente numa reunião, noutro sítio que não no gabinete, e, portanto, isso pode perfeitamente acontecer, Sr. Deputado. E, portanto, é plausível que tenha assim acontecido. Dr. Tiago, plausível nos factos é sempre plausível. Agora, repare, estamos a falar do filho do Presidente da República, que tem uma reunião com o Secretário de Estado, não é uma pessoa qualquer. Estamos a falar de uma secretária que liga para um hospital para marcar uma consulta. A senhora é chefe de gabinete, está-nos aqui a dizer que não sabe. Há uma coisa comum neste processo todo. Isto, de facto, nós temos que reconhecer. É que as pessoas todas chegam aqui e perdem a memória. Isso é um facto, não é? Então, ninguém se lembra, ninguém se recorda. Agora há outro facto novo. É que, para além de não se recordar, não passou nada por si. Nós temos e-mails que saíram de um sítio e foram para outro, mas quem recebeu também não sabe. Compreendo que isto é um pouco estranho para nós aceitarmos que um chefe de gabinete, num caso como este, nunca tenha tido conhecimento de nada. Ou seja, o que nos está a dizer é ela nunca lhe disse, Tiago, desculpa lá de tratá-lo assim. Tiago, já viste isto? Que diabo, uma consulta para o hospital feita pelo filho do Presidente da República? E o Tiago, não me digas, é mesmo verdade. Não, isso nunca aconteceu. O que nos está a dizer é que nunca sequer ouviu falar disto. E quando isto saiu em novembro de 2023, o Tiago era um espectador, o Dr. Tiago era um espectador como nós. Assistiu àquilo impávido e pensou, que diabo, eu estava lá no gabinete. O que é que será isto? E então, vai à minha pergunta agora, desculpe lá, já pode responder a isto. É agora o que é que fez? Eu sei que gostava de ter os meus seguidores no TikTok, mas vai ser difícil, é quase impossível chegar a estes seguidores, acredito. Você tem para aí 1000 se chegar. Repare no que eu lhe vou dizer. O que é que fez? Não tem TikTok.
O que é que fez... Senhores deputados, concentrem-se na audição, por favor. O que é... Não é tão bonita? Não, é bonita. Senhores deputados, por favor. Agradeço-lhe o elogio. Por favor. Vamos voltar à audição, por favor. Agora vai daí a minha pergunta, Dr. Tiago Gonçalves, que é esta. Acreditando em si, que não acredito, vou-lhe já dizer, mas acreditando em si no mundo hipotético, a vida é mesmo assim, eu gostava de saber o que é que fez naquele dia que, como nós, assistiu àquela reportagem. Portanto, assistiu, viu o que se tinha passado no gabinete, que era chefe de gabinete, certamente contactou alguém nesse dia ou nessa noite sobre isso. Sr. Deputado, não. Oh, doutor Tiago. Então era chefe de gabinete, vê uma reportagem a dizer que do seu gabinete saiu a marcação de uma consulta, não ligou sequer para a secretária a dizer assim: oh, doutora Carla, o que é isto? Sr. Deputado, há pouco eu já respondi a essa pergunta. Eu respeitei sempre o espaço e o tempo de cada um de falar comigo sobre este assunto. A doutora Carla Silva não falou comigo sobre este assunto, eu estive com ela. Sentiste uma inquirição. Eu não lhe estou a perguntar se a doutora Carla Silva falou consigo. Estou a perguntar se o doutor Tiago não falou com a Carla Silva ou com outros. Porque eu não quero acreditar, é impossível que alguém veja uma reportagem sentado no sofá do seu gabinete e decida não fazer nada. E decida... Talvez eu vou moderar o tom. Eu sei que o PS está incomodado com isto, mas é assim, a verdade é assim. A verdade no fundo é assim. Eu sei que isto incomoda ao PS, mas tem que esperar um pouco. Por favor, senhores deputados. Têm que aderir ao TikTok se quiserem, é como quiserem. E o tempo está a passar. Sr. Presidente, o que eu me pergunto é se o Partido Socialista quer interromper todas as inquirições que o Chega faça. É que, se não, eu também vos digo uma coisa, se a estratégia for essa, cá estamos para a próxima já. É esperarem um dia e cá estamos. E acreditem que não conseguiram falar por cima de mim. Agora, Dr. Tiago, eu queria lhe dizer... acreditem que não falarão. Podem tentar, mas não falarão. Senhores deputados, por favor, vamos concentrar na audição. Sr. Deputado André Ventura, agradeço que termine o mais rápido possível também. Obrigado. Olhos nos olhos. Ouviu... Disse-nos aqui hoje que quando isto chegou à televisão, você assistiu como... O Dr. Tiago assistiu como um espectador, como nós todos. E o que eu gostava de saber, para a memória futura, é o que é que fez nesse dia, nos dias a seguir, porque até o Dr. António Costa disse que quando viu a reportagem, fez diligências para saber o que é que tinha acontecido. Então eu não acredito que o Primeiro-Ministro, que nem sequer estava naquele gabinete, era o chefe do Governo, tenha contactado a tentar ver o que é que aconteceu. E que o Dr. Tiago, que era chefe daquele gabinete, não era de outro, era daquele, não se tenha preocupado em telefonar a ninguém, para saber de ninguém, para questionar ninguém sobre o que tinha acontecido debaixo da sua tutela, debaixo da sua coordenação de chefia de gabinete. Desculpe, eu não acredito nisso e, com toda a franqueza, eu acho que ninguém neste país acredita. Porque se nós podemos acreditar que não sabia de início, muito bem, não foi envolvido, não me venha dizer que depois de ver que o seu gabinete debaixo das suas barbas fez isto e não procurou saber de nada nem de ninguém, nem falar com ninguém, nem tirar responsabilidades a ninguém. É que senão nós tomamos por boas as palavras da doutora Marta Temido. Estão-se a proteger uns aos outros. E isso não é muito bonito em democracia. Preservar-nos uns aos outros. Penso que foi essa a expressão. Preservar-nos uns aos outros. E o Dr. Tiago não está aqui para preservar uns aos outros, está aqui para responder com verdade ao país sobre... Isto é uma comissão de inquérito e, portanto, tem o dever de responder com verdade. Sr. Deputado, tem que terminar. Vou terminar, Sr. Presidente, vou mesmo terminar. E, portanto, eu volto a dar-lhe esta oportunidade de dizer-nos o que fez naquela noite, nos dias a seguir, depois de ver esta reportagem. Ou se não fez nada. Sr. Deputado, não tenho nada a acrescentar àquilo que já disse sobre essa matéria. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados, cumprimento todos os presentes e, naturalmente, cumprimento o Dr. Tiago Gonçalves. Eu vou pegar um bocadinho neste último ponto relativamente ao momento em que teve conhecimento deste caso, porque aquilo que disse há pouco foi que, obviamente, tentou ir perceber o que é que se tinha passado, se tinha tido alguma interferência, mas eu gostava de perceber em que momento, ou seja, portanto, teve conhecimento do caso pela comunicação social. E, portanto, é pela comunicação social que tem conhecimento que houve uma interferência da Secretaria de Estado ou por algum motivo teve esse conhecimento antes?
Não, foi pela comunicação social que tive esse conhecimento, Sr. Deputado. E, portanto, nesse momento já tinha tentado fazer algumas diligências e, portanto, quando de repente sabe que existiu esta interferência, portanto, uma interferência que partiu do gabinete onde era chefe de gabinete, diria que fez umas diligências mais aprofundadas, ou não? Como disse de início, fui verificar os objetos de trabalho que tinha, portanto, o meu e-mail profissional e pessoal, e que não encontrei absolutamente nenhuma referência a este caso nesses documentos. Também não tenho memória de outra forma qualquer de contacto que tenha tido relativamente a este caso de outra forma. Disse há pouco também que o Dr. António Lacerda Salles o contactou nesse seguimento e que lhe perguntou se o Dr. Tiago Gonçalves tinha dado a indicação para a marcação da consulta. Foi isto que disse há pouco? Sim. Se me tinha dado alguma... Perguntou-me se algum momento eu teria dado a indicação para se marcar alguma consulta. E nesse momento, lembra-se, já era conhecida essa interferência da Secretaria de Estado? Penso que sim, Sra. Deputada. Portanto, já se conhecia a interferência e já se conheceria que essa interferência vinha da parte do Secretário de Estado e o ex-Secretário de Estado pergunta-lhe a si se deu essa ordem. Sim. Ok. Pronto, já é consideração minha, parece-me estranho, mas pronto, consideração minha. Portanto, para confirmar também, durante o período todo em que esteve no Ministério da Saúde, ninguém falou consigo sobre este caso, nem teve qualquer tipo de conhecimento. Sim. Pronto, e aqui eu vou pegar um bocadinho também no que já foi dito. Eu, de facto, não tenho qualquer experiência de trabalhar num gabinete ministerial, mas eu acharia, de facto, que o chefe de gabinete teria um bocadinho mais conhecimento do que aquilo que nós aqui estamos a perceber. E já aqui foi falado da questão dos vários e-mails que foram trocados sobre o financiamento. Eu sei que não era específico sobre o caso destas duas crianças, mas, de facto, não é muito... para qualquer pessoa que tenha trabalhado numa empresa, não trabalhei num gabinete ministerial, mas trabalhei numa empresa e, portanto, mesmo que existam hierarquias que passam umas por cima das outras, a verdade é que a partilha de informação é bastante maior do que aquela que eu tenho estado a perceber que acontece nos gabinetes ministeriais. E, portanto, eu não consigo perceber exatamente como é que, havendo a doutora Carla Silva envolvida nesta questão, nestas trocas de e-mails, e nunca comenta com o chefe de gabinete, ou nunca comenta sequer que diga eu marquei a consulta para duas crianças com esta doença. Eu confesso, compreenda que para quem está de fora e não está, mas confirme isto tudo, é isto? Sim, confirmo. Relativamente à reunião, que já aqui falou, disse há pouco, foi o Dr. Tiago Gonçalves que marcou a reunião entre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o Dr. António Lacerda Salles. Que recebi o pedido e que validei se era no sentido de receber e transmiti o agendamento, sim. Esse pedido foi recebido por e-mail? Esse pedido tenho a ideia que foi por um contacto telefónico. Um contacto telefónico do Dr. Nuno Rebelo de Sousa para si? Sim, foi o que disse há pouco. Ok, não tinha registado essa parte, era só para clarificar. E na altura, qual foi o enquadramento que foi dado para a marcação dessa reunião? Foi o quadro do exercício das funções naquela Câmara de Comércio que há pouco referi também, Sra. Deputada. Pronto, já aqui disse que nesse tema não foi abordado o caso das gêmeas, sim, mas lembra-se dos dois temas que foram abordados nessa reunião? Há pouco penso que foi a Sra. Deputada Inês Sousa Real que referiu um convite. Eu não me recordava dessa parte, talvez por não ter prestado atenção. O segundo tema, que foi a questão da mobilidade e do intercâmbio de profissionais de saúde, esse eu recordo-me, e foi feito depois a sugestão de ser feito um contacto com a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Sim, aqui eu vou-me referir aqui ao artigo da sábado que remete para o depoimento do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Aquilo que diz aqui foi que os dois temas, o primeiro era um convite à Ministra Marta Temido para participar no Congresso Nacional de Hospitais Privados,
E o segundo foi o agendamento de uma reunião, sim, com o Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Portanto, a mobilidade dos profissionais de saúde entra aqui como? Porque se são hospitais privados, à partida teriam mais facilidade de fazer protocolos de permanência desses profissionais cá durante algum período de tempo e vice-versa. Ok, queria só confirmar a informação que estava neste artigo, que remete para o depoimento, era só para confirmar. Pronto, relativamente à Presidência da República, acho que as perguntas já estão feitas, ninguém falou consigo, mas há aqui outro ponto que eu também gostava de perceber em linha com o que já disse há pouco. A 23 de dezembro de 2019, a doutora Carla Silva reencaminhou ao Dr. António Lacerda Salles um e-mail do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que era um reencaminhamento de um mail da doutora Daniela Martins, que era a mãe das crianças, que foi enviado inicialmente para a mulher do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, em que a doutora Daniela Martins, mãe das crianças, agradece a ajuda do Dr. António Lacerda Salles. E mais uma vez eu pergunto, um mail que é dirigido, pronto, foi dirigido à doutora Carla Silva, para ser reencaminhado ao Dr. António Lacerda Salles, e isto não passa pelo chefe de gabinete? Não, esse e-mail, à partida, pelo que me está a dizer, que eu não conheço o teor, tinha um destinatário sugerido e, portanto, não me passou por mim. Só para clarificar aqui um ponto, só mesmo para clarificar, o chefe de gabinete é hierarquicamente a chefia direta dos membros do gabinete, administrativamente, não politicamente. É assim, eu coordeno o gabinete e a atividade global, no entanto, todos nós somos nomeados pelo membro do governo e, portanto, a nossa relação hierárquica é sempre com o próprio. Portanto, isso quer dizer exatamente que não há uma relação hierárquica direta entre o chefe de gabinete e os outros funcionários? Senhora Deputada, de certa maneira, eu aquilo que lhes peço de trabalho é sempre, peço que executem esta tarefa, mas no quadro de orientações que recebo. Pronto, eu vou claramente porque é que estou a fazer esta pergunta, quero só perceber se pode ter havido, responda-me se quiser porque isto é um juízo de valor, mas que pode ter havido aqui alguma tentativa por simplesmente de esconder este caso de si. Não consigo dar essa informação, não. Em momento algum percebi disso. Relativamente ao tempo em que esteve no Ministério da Saúde, de certa forma já respondeu isto, mas clarificar. Era normal que existissem pedidos semelhantes a estes? Eu sei que não teve conhecimento deste, mas agora com o que se passa, portanto, há um pedido para uma interferência numa marcação de uma consulta. Teve conhecimento de mais algum caso deste género? Que tenha memória, não, Sra. Deputada. Portanto, diria que não é habitual um secretário de Estado interferir ou pedir a alguém para marcar uma consulta em nome de algum doente? Diria que não, Sra. Deputada. Portanto, para todos os efeitos, este caso teve aqui um caráter de excepcionalidade. Sim. Vou terminar, porque de facto estava aqui a ler as perguntas, sendo a última já começa a ser complicado. A minha última pergunta era chefe, para concluir, era chefe de gabinete num momento em que de facto todo este caso acontece. Este caso tornou-se bastante mediático por vários motivos, não só pelo preço do medicamento, mas por toda a forma como, entretanto, já sabemos que aconteceu. Aquilo que eu lhe queria perguntar, qual foi o seu sentimento, digamos assim, quando este caso se torna mediático, e por dois motivos, ou seja, como é que o seu sentimento relativamente a não ter tido qualquer conhecimento do caso, e também quero perceber se um caso destes, aquilo que sentiu é que pensou assim, ok, o nosso gabinete fez algo que não devia ter feito. Portanto, eu quero perceber se esta prática é ou não é errada, e isto devia ou não devia ter acontecido. Sr. Deputado, isso é emitir aqui um juízo de valor e de opinião sobre os factos. Eu não acrescento a isso. Peço imensa desculpa por lhe dar essa resposta.
Eu compreendo. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Tiago Gonçalves. Terminamos a nossa ronda. Pela informação que tive até agora, ninguém, portanto, pretende fazer a questão dos 2 minutos, de maneira que, nesse caso, vamos dar por terminada esta nossa audição. Agradeço desde já a presença aqui do Dr. Tiago Gonçalves e está encerrada a audição. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados.